Queridos, percebi depois de gravar que meu cabo estava quebrado, então você vai perceber algumas falhas no áudio do microfone, tá bom? Não deixe isso te atrapalhar, tá bom? Tchau. Bom vídeo. Marco Feliciano, esse Cara, tem história. é a igreja brasileira, hein? Vamos fazer o seguinte, em vez de eu reagir a trechos e a pedacinhos de pregações que podem ser tendenciosamente editados, vamos assistir uma pregação inteira desse jovem senhor rapaz, gurizinho, bem conhecido na história da igreja brasileira, tá? Então, ele pregou na vigília, na vigília Liberta Brasil 2025, que é a igreja do Leonardo Salles, tá? Eu estava querendo reagir a um vídeo do Júnior Trovão. Só que o que acontece? Na verdade, eu reagi a 1h30 de pregação dele nesse mesmo evento, porém, todavia, contudo, entretanto, eu esqueci de gravar a tela do notebook. Eu sou um animal, com certeza. Então, me perdoem. Eu pensei, cara, eu gravo de novo? Não. Eu já fui muito forte, aguentei 1h e pouco de Júnior Trovão gritando no meu ouvido que nem o MD Chef gospel, e eu não vou passar por isso de novo, hoje pelo menos, tá? Vocês não estão me dando like o suficiente, vocês não estão se inscrevendo o suficiente, nem comentando o suficiente para eu reagir de novo a um vídeo do Júnior Trovão. Ao final do vídeo eu prometi que eu nunca mais ia ver um vídeo do Júnior Trovão e eu não vou descumprir essa promessa, a não ser que você faça esse vídeo aqui valer a pena, tá? Então, a gente vai assistir agora uma do Marco Feliciano inteira. Você me conhece, você que é parte da família Crentinho Básico, você sabe que a gente não reage a cortes, a gente não reage a pedaços curtos, a gente tenta assistir pregações inteiras. Tem vezes que não dá, tá? Tem vezes que não dá. Tem vezes até que tem livramento de Deus. Na do Miguel Oliveira, Deus nos livrou de assistir inteira. Livrou vocês, eu não, eu vou assistir inteira. Vocês não conseguiram porque corrompeu o arquivo. Além da corrupção da igreja onde ele pregou, teve a corrupção do arquivo. Tá? Então vem comigo que o vídeo hoje tá desesperador. Eu acho. Não, tá um mistério. Tá um mistério, vamos ser justos. Eu não sei o que vai vir pela frente. Tá? Eu vi que aqui é a parte da live em que o Marco Feliciano entra. Vamos assistir, tá? Eu estou com o coração aberto. Talvez ele pregue uma palavra muito bíblica, tá bom? Então, amém, seja o que Deus quiser. Mas antes, roda a vinheta. Yeah. Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas a gente é muito persistente, cara, a gente gosta de sofrer, porque eu acabei de assistir 1h40 praticamente de pregação do Júnior Trovão. Eu acho que na tua vida foi um livramento, tá? Agora eu quero, de verdade, gerar um conteúdo de qualidade pra vocês. Então vamos de novo, eu quero ser sincero, eu não vou fingir que eu não vi o vídeo, eu não vou assistir de novo ele fingir que a minha reação é espontânea. Então eu vou assistir a outro vídeo, tá? Se você quiser fazer um pix aqui pro Leonardo Salles para enriquecer mais ele, para ele poder comprar mais roupa cara e aumentar o tamanho do prédio dele, faz isso. Mas se você quiser fazer um pix para mim, estamos aí também. Tá bom? Não esquece de curtir, comentar e se inscrever nesse canal. Bola pra frente. Vamos tentar no 3, 1, 2, 3. Foi. Com muita palma, vamos receber nosso pastor e deputado, pastor Marco Feliciano. Deus te abençoe, pastor. É charmoso, né? É charmoso. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ainda tem algum vigileiro aqui nessa noite? Ó, uma coisa que quem é inscrito aqui no canal, caso você não seja parte da família Crentinho Básico, caso você não tenha admitido, assumido, ó, eu sou um Crentinho Básico, deve se inscrever nesse canal. Mas quem já é do canal, sabe que a gente detesta isso aqui, tá? Ó, isso aqui que eu tô circundando com o mouse. Réplica da arca. Bah, olha, não dá. Na pregação do Júnior Trovão tinha um talid em cima do palco. Cara, se tu entra numa igreja e tu vê uma réplica da arca, um talid, uma bandeira de Israel em cima do palco, corre, tá? Corre, sai de dentro, porque em algum momento tu vai ouvir heresia, tá bom? Você pode estar sobre os seus pés por um minuto? Não é ponha-se de pé. Você pode estar sobre os seus pés por um minuto? Se ficar sentado mais um pouquinho, você vai dormir.
É uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro, nessa noite tão especial, nesse evento tão aguardado por todo o Brasil. Ah, com certeza o Brasil inteiro estava aguardando esse evento. Milhares de pessoas estão assistindo pela internet e vocês estão tendo a honra de estar aqui pessoalmente. Eu quero cumprimentar o pastor Leonardo Salles, muito obrigado pelo convite, pela Leonardo Salles, vocês sabem quem é, né? deferência, pelo carinho. É meu amigo e o que eu gosto mais de ver é suas imitações, né? Ele fica imitando a minha voz na internet, fazendo... Ah, ele imita o Marco Feliciano. E manda para mim ainda, só para tirar sarro. Não tem problema não. A pastora Cássia, o meu amigo o apóstolo Abraão, que está por aí. O senhor ficou acordado? Só tem nós dois de velho aqui. É sério, se somar a nossa idade junta, não dá metade do povo aqui, né? O Patrick está aí. Beijo no coração, Patrick. Daniel Candeias, filhão, pastor Albert. Raik Carmelo, Deus te abençoe muito. Ah, isso aí é uma questão das igrejas pentecostais e neopentecostais, que é dar honra a todo mundo. Isso que ele precisa falar antes de começar a pregar. Uma alegria te ouvir. Paulo Neto, I love you. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20 e o versículo de número 22. Enquanto você está procurando, eu quero só avisá-los. Capítulo de número... Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20 e o versículo de número 22. João 20, 22, vamos lá. Enquanto você está procurando, eu quero só avisá-los que nós entramos agora há 8 minutos na vigília mais pesada da noite, a 4ª vigília da noite. Esse horário é um horário terrível. Quem conhece e trabalha com batalha espiritual sabe do que eu estou falando. É nesse citou batalha espiritual. horário onde os demônios que atuam em área de prostituição, de vício, de morte. Demônios da área da prostituição, de vício, de morte, cara. Tá, enfim, outro dia eu falo sobre batalha espiritual, só para vocês saberem, tá? É um versículo só, provavelmente, que ele vai ler, tá? E diz o seguinte: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O próximo verso, 23, caso ele queira, diz o seguinte: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Quem não está perdoado vai para o inferno, vocês sabem, né? Então vamos ver se ele vai falar sobre isso. De violência, mas atuam sobre a humanidade, principalmente sobre o nosso país. Então eu preciso de muita ajuda aqui. Na verdade, essa é a vigília mais pesada de todas as 4 que existem. Então eu preciso de intercessores, porque eu acredito que nós vamos entrar em um território perigoso, mas não me assusta, porque eu já sei. Olha só, isso aqui que ele tá falando, a 4ª vigília, a vigília mais pesada, porque os demônios da prostituição, das drogas, da morte, porque nós estamos entrando na vigília mais pesada. Cara, me dá texto bíblico. Tem texto bíblico falando disso? De demônio de prostituição, depois na 4ª vigília da madrugada, sobre demônio de morte? Tem algum texto bíblico falando sobre o horário que demônio trabalha? Tem alguma coisa sem ser superstição, sem ser livro de gente maluca, surtada? Não tem, cara. Não tem texto bíblico pra essa palhaçada que ele tá falando aqui, tá? Então, se tu acredita nisso, você está sendo enganado. Ou você está enganando caso você pregue isso, tá bom? Sei de quem é a vitória. Vitória. João capítulo 20, verso 22 está escrito: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu ouvi um aleluia dali, eu vou ler de novo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Fecha. Tá, confirmado. A pregação dele é baseada em um versículo sobre soprar o Espírito Santo. Hoje. Isso, agora pegou na mão da criatura aí? Fica de pé, tô vendo um monte de gente sentado. Não precisa ficar aqui, pode ir para casa, tá bom? Eu acho que eu sou a última atração da noite. Você já viu aqui cantores, artistas, você já viu de tudo. Uma atração da noite. Ele.
É a atração. Certinho. tudo. Agora você vai ver um veterano pregar. E eu tô animado para pregar. Tá? O pastor disse que eu tenho toda a liberdade, meu voo só sai às 8 da manhã. E eu tô com raiva do diabo nessa madrugada. Ai, eu tô com raiva do diabo. Tá, eu não vou desrespeitar. Vamos ver. Então, se você não Eu já vejo o problema. Não tem como o cara pregar 1 hora em cima de um versículo que diz absolutamente nada. Receba o Espírito Santo. Cara, o que que diz aqui pra tu trabalhar biblicamente? Ele vai ter que abordar mais texto. Se não abordar, é cachorrice. quer sofrer comigo, não me apavore ficando sentado, mostrando que você está desprezando o que eu estou falando. Tá bom? Se você não quiser ficar E aquela Maria Padilha lá atrás, lá. Ih, Deus, olha lá. Que aquilo lá? Com decote até o umbigo. aqui, a porta da rua é serventia da casa. Tá bom? Agora, se Ó, o cara já começou a pregação dizendo que quem quiser ir embora pode ir embora. Muito bom. ficar comigo, guerreia. Aperte a mão da criatura do seu lado até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? Pentecostal que não faz barulho tá com defeito de fabricação. Ou se converteu, né? Vamos orar. Senhor, nós oramos nesta madrugada mais uma vez. Senhor, isto aqui é uma vigília, não é um culto na madrugada. Esses homens e mulheres que ficaram até agora na quarta vigília da noite é porque precisam de um poderoso e grande milagre. E o milagre que eles precisam, eles irão receber. Então, eles ficaram até essa hora porque eles precisam de um grande milagre. E o milagre que eles precisam, eles vão receber. Existe essa garantia? Cara, não sei se existe essa garantia na Bíblia de que o milagre que tu precisa, tu vai receber. Não sei não, hein? Mas antes do Senhor entregar o milagre a eles, ó Pai, eu lhe faço um pedido. Cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui de São Gonçalo. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Cara, olha só. Vamos por parte, tá? Em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não existe a glória que não houvesse dentro de Cristo, tá? Toda a plenitude da divindade dentro de Cristo, corporalmente. E os demônios de Gadara, os endemoniados de Gadara, os demônios vieram se prostrar e trocaram colero com Jesus. Falaram, olha, ó, o que faz aqui Jesus Cristo veio nos atormentar antes do tempo. Então, a glória de Deus não queima demônios, tá? Inclusive, quando a gente vê Jó, lá o diabo ele vai até a sala do trono falar com Deus. Então essa conversa de qualquer demônio em 5 quilômetros eu dou segundos pra sair, senão vai ser queimado pela glória. Cara, seja menos, né? Por gentileza. Rasgue os céus sobre nós esta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui, Senhor. Que estes anjos desçam trazendo... Pera aí. Anjo de fogo, deve ter base bíblica pra isso. Anjos de fogo, versículo. Ainda que aos anjos diz aquele que seja... Não existe anjo de fogo na Bíblia. Não existe anjo de fogo na Bíblia, mas em São Gonçalo vai existir porque o Marco Feliciano orou, tá? brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde Brasa de fogo já tem, que é Isaías 9, né? houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Toma ela nas suas mãos agora. Agora. Agora, meu Senhor. Queramaçuiando. Tu viu que foi agora. Agora, Agora, meu Senhor. foi escalonando.
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos ouvir eles falarem em línguas igualzinho a Bíblia manda fazer, bem alto e sem ninguém interpretando. Vamos observar essa obra-prima da obediência ao texto. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que Aleluia. podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, É verdade. porque Ele é tremendo. Amém. Deus está aqui. Sem dúvida. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, ou que nos assistem pelas mídias sociais. Eu, como veterano, prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 52. Sei que estou Começou com a mesma idade que o Miguel? Ah, não, Miguel Oliveira começou com 3 anos, diz ele. com cara de 60 e o corpinho é de 70, né? Porque não é você, né? Bocó. É elogio. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Mas desde a minha infância até os dias de hoje, eu não consigo me lembrar de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. 4 pessoas entenderam, vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado em uma reunião. Cara, considerando que são cristãos e nós temos Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Cristo em nós. Então, se chegou com ele, né? Não tem como Cristo chegar atrasado numa reunião de crente, porque ele chegou com o primeiro. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Isso. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Exatamente. Isso quando ele não encontra esses malucos aqui, que amam emendar o culto numa vigília. Se ele encontra os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva e pode dar mais um grito, só mais um grito? Também eu não vou gritar, porque meu filho tá dormindo. Experiência não me falta, pastor Leonardo. E eu já preguei em todos os tipos de culto. Pense em um culto, Raik, eu já preguei nele. Culto de crianças, culto de jovens, culto de senhoras, escola bíblica, reunião de obreiros, congressos, convenções, velórios. Em todos os cultos eu já preguei. Senti Jesus em todos eles. Mas existe um culto que ele é especial. É o culto de vigília. Nada Ah, meu, que coisa. Começa a pregar de uma vez. Entra no texto. se compara a um culto de vigília. Cara, nada se compara a um culto bíblico em que tá todo mundo respeitando a Bíblia e lendo a Bíblia. Ah, olha quanto tempo ele tá falando, sei lá quantos minutos a gente tá. Já deve estar pregar ainda. E nesses anos eu fui buscando em Deus experiência e eu entendi porque o culto de vigília, ele é melhor. Porque o culto de vigília é um culto, é um pontinho fora da curva. Gente, eu vou colocar no 1.25 aqui porque, né? Né? Costumo dizer Ih, olha aí. Eu coloquei no 0.25. Burro. 1.25. 1.35, não. 1.25. Aí. de vigília é culto de hora extra. E toda hora extra o pagamento é dobrado. Ah, vou falar de Não, na verdade a hora extra que eu fazia dia de semana, ela é 50% da hora. 50% da hora. Daí sábado e domingo é 100%. novo. Toda hora extra tem o seu pagamento dobrado. Não. Melhor do que isso, crente que vem para uma vigília, Você que é do RH, comenta aqui embaixo se toda hora extra é pagamento dobrado. Até onde eu sei, não, hein? Se é, eu tenho que processar a empresa que eu trabalhava, porque eles não pagavam. é porque ele já esteve em todos os outros cultos. Aqui é o último fronte. É a maneira do crente dizer: Jesus, eu já tentei em todos os lugares, então eu vou tentar junto com esses malucos na calada da madrugada. Então quem vem para uma vigília vem desprovido de orgulho, não se importa com quem está à esquerda, à direita, se a pessoa vai se preocupar com o perfume dele, com a roupa, com a maquiagem. Quem vem para uma vigília vem para se entregar, vem para guerrear. Quem vem para uma vigília corre um único risco: sair da vigília aleijado. Mas se sair aleijado, também sairá com um nome trocado. Pode ter vindo como Jacó, mas volta para casa como Israel.
Isso se Cara, que ele forçou, né? Quem vem pra vigília só corre um risco, voltar pra casa aleijado. E se voltar aleijado é porque voltou com o nome trocado, porque já era aleijado e ficou aleijado com o nome trocado. Cara, brigar junto comigo numa guerra santa aqui. O texto que eu li é um texto poderoso, é um texto de devolução. Eu vi aqui o pastor Raik pregar, e a minha mente viajou no espaço, no tempo, e eu fiquei dizendo: Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu posso até traçar um paralelo em tudo que ele pregou com o que eu vou pregar aqui, porque aqui em João capítulo 20, verso 21, nós temos um encontro do Cristo ressuscitado com 11 dos seus 12. O Judas, o Iscariotes havia então vamos lá, 21. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse é o 21. se matado, então sobraram apenas 11. Os 11 alunos que se tornaram apóstolos, depois de uma longa temporada, ensinando a eles, dando a eles daquilo que ele tinha, mostrando a eles a sua paciência. O Senhor conseguiu selecionar do meio das milhares de vidas que passaram a segui-lo dioturnamente, estes 11 seres humanos. E aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, esses 11 homens estão diante daquele que ressuscitou, ou seja, daquele que morreu, saiu da tumba e agora está diante deles. Por 40 dias depois da sua morte, ele apareceu a cerca de 500 testemunhas. Se fosse apenas uma, poderíamos duvidar, mas foram 500 testemunhas que viram ele em loco, viram ele ressuscitado de verdade. Aqui nesse encontro, Jesus está diante daqueles alunos que mais se destacaram, e melhor, agora ele tem a certeza de que todos eles estão convertidos. Não é os 11 que mais se destacaram, né? Os 11 que ele separou e carregou com ele sempre. Eles já eram destacados desde o começo. Não é, entre os 11 se destacaram mais. Não. Eles foram chamados nominalmente, esses 11, então não é os que se destacaram mais. Eles foram escolhidos, tá? The Chosen. Quem acompanha a Bíblia, quem já leu, deve se lembrar que mesmo eles caminhando ao lado de Jesus por 3 anos e meio, nem todos eles haviam se convertido ainda. Não uma, mas várias vezes Jesus falou: um dia você irá se converter, Simão. O dia em que você se converter. O Senhor sempre insistia nesse assunto. Era a maneira dele dizer: vocês se afeiçoaram à minha presença, mas ainda não se entregaram de fato e de verdade. Mas depois que ele saiu da tumba, deixou a tumba vazia, depois que ele apareceu a eles de forma miraculosa, quer seja dentro daquela casa, na ausência de Tomé, ou agora aqui onde eles estão, não havia mais neles dúvida alguma de que Jesus era o Messias esperado. Agora que eles estão diante dele, eles estão diante daquela visão magnífica, eles têm certeza de que Jesus é o Deus encarnado. E agora que Jesus sabe que eles têm essa certeza, é hora do Senhor fazer algo extraordinário sobre eles. A Bíblia diz aqui que Jesus, tendo dado a eles uma palavra de ordem para irem fazer a sua obra, na sequência, Às vezes eu vou ter que dar uma pausa só para não ficar muito longo o trecho do vídeo dele. ele soprou sobre eles. O Senhor buscou o oxigênio lá de dentro do seu peito, foi na cara de cada um deles. Ele não soprou de maneira coletiva, pelo que eu entendo. O Senhor foi pessoalmente. Ah, tá, pelo que eu entendo. Ele disse que pelo que eu entendo, porque o texto não diz que foi. Deixa eu voltar aqui, olha o que ele falou. Ele disse que Jesus soprou. O texto não diz isso, tá? O texto não diz isso. Deixa eu ver, Lucas 24 fala a mesma coisa. Em Lucas não tem a parte do sopro, tá? Em Lucas não fala a questão do soprar pra gente ter uma base. Mas o texto não diz que foi um por um. De cada um deles. Ele não soprou de maneira coletiva, pelo que eu entendo. O Senhor foi pessoalmente, na face de um por um, e soprou sobre as narinas deles. Eles perceberam, eles sentiram o cheiro. E eles... Então, ó, a pregação dele já começou depois de uns 24 minutos, mais ou menos, com base em algo que ele supõe que seja, tá? Então, a pregação dele está baseada em algo que ele supõe. Ele supõe que foi soprado individualmente, ele supõe que foi soprado sobre as narinas, ele supõe que eles sentiram o ar e sentiram o cheiro do hálito de Jesus. absorveram o sopro do Deus encarnado. Agora que eles estão aspirando, recebendo, sentindo a presença do Espírito Santo dentro deles, o Senhor dará a eles mais uma ordem. Esta ordem não está no Evangelho de João, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49. O Senhor diz: agora, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Interessante é que o Senhor diz: ficai em Jerusalém até que vocês sejam
Não ouvi. Não ouvi? Isso, que aqui no caso o Espírito Santo entrou, mas não se revestiu, né? Revestido. O que é revestir? Revestir é vestir de novo. Ou é vestir duas vezes. Por que o Senhor está dizendo que eles têm que ficar em Jerusalém até eles serem Revestir não significa que tu vai ter duas camadas da mesma coisa. Tu não precisa ser revestido do Espírito. É sinal de que tu já está vestido e que tu vai ser revestido, tá? É igual eu revestir uma armadura. Entende? Revestiu, colocou por cima. É cobertura, tá? revestidos de poder? Vou explicar. Aqui em João capítulo 20, eles ainda estavam nus. Estavam nus porque ainda não havia a fidelidade da conversão. Mas depois do encontro com Cristo ressuscitado, quando não sobrou mais dúvidas de que ele era o Messias dentro deles, agora o Senhor resolveu cobrir a nudez deles. O Senhor soprou sobre eles a presença do seu Espírito, e eles respiraram a presença do Eterno. E agora que o Espírito Santo está dentro deles, eles estão vestidos para Deus. Então o Senhor diz: agora que eu vesti vocês, vocês vão para Jerusalém e vão esperar até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Uma coisa é estar vestido, outra coisa é estar Forçou. revestido. Eu estou vestido com esta blusa, mas estou revestido com este paletó. Ou Exato. seja, com esta blusa ela me dá o direito de andar em qualquer lugar, menos no frio. Mas com este paletó eu posso caminhar por lugares áridos ou por lugares onde o frio é muito intenso, porque agora eu estou protegido. Nesse texto, que eu acho ele extremamente carismático e transcendental, eu vejo o Senhor Jesus não apenas dando a eles uma experiência, eu vejo o Senhor devolvendo algo que a raça humana recebeu lá no Éden, onde o nosso pastor Raik nos fez caminhar com ele. Alguém deve se lembrar que lá no capítulo 2, verso 7 do livro do Gênesis, há uma história semelhante a essa. Só que agora o Senhor está Tá, no Gênesis 2, 7, fala sobre a questão, no Gênesis 2, né, sobre o fôlego de vida. Não tem nada a ver com o Espírito Santo aqui, cara. olhando para um boneco que está deitado no chão. A Bíblia diz que, tendo feito o homem, o Senhor foi nas narinas do homem e soprou sobre o homem o fôlego de vida. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para dizer que o homem primário, aquele feito lá no Éden, embora fosse muito parecido conosco, ele não era exatamente como a gente era. Ele era puro, era santo. A morte não podia tocá-lo, não enquanto ele não tocasse naquele bendito fruto. Ah, desculpa, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo não ver aquela moça lá atrás com decote lá no umbigo. Aquilo ali é roupa de terreira, tá, gente? Mas aquilo ali é roupa de terreiro. Tá louco? E o Michel Temer lá atrás. Mas aqui é roupa de terreiro, velho. Isso aqui não é roupa de estar em cima. Isso aqui não é roupa de usar em casa. Isso aqui não é roupa de ir em festa. Isso aqui não é roupa de em casamento. Isso aqui não é roupa de nada. Mulher cristã não deveria usar isso aqui. Já leram 1 Timóteo 3, se não me engano? Eu vou abrir aqui pra vocês. Enquanto a gente vai assistindo, eu vou deixar. Fruto. Enquanto a morte não podia tocá-lo, aquele homem não conseguia ver nem mesmo a nudez do seu corpo. Talvez por um único motivo, porque o seu corpo reluzia, brilhava, muito parecido com o corpo do segundo Adão. 1 Timóteo 2, olha só. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Tá. Adão, que está lá no Evangelho, quando ele resolve subir o alto da montanha, levando consigo Pedro, Tiago e João, o céu se abre e aparece diante dele Moisés e Elias, e a Bíblia diz que o corpo do nosso Messias começou a brilhar como o sol. Talvez aquele brilho não dava a ele a função de enxergar a sua própria nudez. O brilho do Adão aqui, que eu encontro no Éden, é o mesmo brilho desse Cristo que está ali no alto do monte da... Ah, mas o texto não diz que Adão brilhava. Onde é que diz que Adão brilhava? Peraí. O que ele falou aqui? Talvez aquele brilho não dava a ele a função de enxergar a sua própria nudez. Diante dele Moisés e Elias, e a Bíblia diz que o corpo do nosso Messias começou a brilhar como o sol. Talvez aquele brilho não dava a ele a função de enxergar a sua própria nudez. O brilho do Adão aqui, que eu encontro no Éden, é o mesmo brilho desse Cristo que está ali no alto do monte da transfiguração. Não, mas o texto não diz que Adão brilhava, gente. Pelo amor de Deus, onde é que diz que Adão brilhava? Ah, não, peraí, deixa eu pesquisar isso aqui, não é possível. Adão, versículo, não existe. Não existe na Bíblia um versículo que afirma que Adão brilhava, ponto.
Então a pregação dele até agora está em um versículo que ele supõe que Jesus soprou individualmente, que ele supõe que foi nas narinas, que ele supõe que sentiram o hálito de Jesus, que ele supõe que foi semelhante a um Adão que ele supõe que brilhava. Então é tudo suposição, até agora a Bíblia não existe teologia séria aqui. O Adão do Éden, ao receber o sopro de Deus sobre as suas narinas, recebeu autoridade e poderes, dos quais nós nunca vamos sequer imaginar, a não ser quando estivermos lá e pudermos ter um tempo de mesa com Adão e falar: Adão, conta para nós como era você antes do pecado. Os poderes que Adão recebeu, ele governava sobre os animais. Quais poderes que ele recebeu? Levitação, telecinese. Ele era um jardineiro, peladão, mas era jardineiro. Eu creio que muitos vão ficar espantados quando Adão dizer assim: eu podia respirar debaixo d'água. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele colocou o nome nos animais. Os peixes também são animais. Como é que... Oh, não. Ô, meu amor, tu tá acordada? Eu até tirei o fone aqui. Ele diz que a gente vai se surpreender quando a gente for conversar com Adão no céu, quando perguntar quais eram os poderes dele. A gente vai se surpreender quando ele disser que podia respirar embaixo d'água. Porque ele botou nome em todos os animais e peixes também são animais. E a gente vê o peixe pra nós. Tinha que ver o peixe para dar o nome. Então, até os animais que a gente tá descobrindo hoje, Adão já deu o nome, né? É. Então, como ele não morria, talvez ele pudesse respirar embaixo d'água, se afogar eternamente sem morrer, talvez. Essa daqui foi uma das melhores que eu já ouvi, tá? Sinceramente, minha esposa também está em choque. Vou botar o fone, tá, amor? Cara, Adão era um anfíbio. Adão voava, de certo, porque se ele deu nome aos animais também, ele deve ter. E ele também encolhia. Ele encolhia e entrava no intestino de animais, porque ele deve ter dado o nome aos vermes também, vermes intestinais, né? Ele deve ter encolhido ao ponto de ficar do tamanho de um verme, entrar no intestino de cabritos e dar o nome a Tênia. Ele deve ter ficado do tamanho de uma bactéria para poder dar nome. A Tênia é um verme, o verme é um animal, não sei se vocês sabem disso. Então ele com certeza, em algum momento, ele habitou dentro do intestino de algum mamífero, com certeza. Ele deve ter ficado do tamanho de um piolho e para poder dar nome para animais do tamanho de piolhos, né? Com certeza essa é uma habilidade que Adão tinha. Não tinha como Adão botar nome nos peixes Alguém sem pode colocar entrar nome embaixo nos d'água e falar com cada um deles. Tá, daí me fala uma coisa. Cada peixe, quando encontrou um outro nome, tipo, ó, meu nome é esse porque um cara veio aqui embaixo e falou esse nome. Eles: pastor, mas o homem não pode respirar debaixo d'água. Mas o primeiro homem estava dotado de um dom, ele não podia morrer. O Senhor disse: Não podia morrer, mas isso não quer dizer que podia respirar embaixo d'água, não quer dizer. você só vai morrer na hora que você me desobedecer. Então, enquanto ele não desobedecia a Deus, a morte não podia tocá-lo. Se a morte não podia tocá-lo, Adão era um homem diferente de nós todos. Por isso ele... Cara, é que eu fico imaginando o seguinte, tá? Tu não pode morrer, mas a sensação de se afogar é horrível, né? Imagina, tu puxar água pelo nariz, assim. Imagina no oceano. Já puxou água do mar pelo nariz? Dói, cara. Não tem nada a ver com afogamento, nada a ver com morte, só dói. Dói mesmo, entendeu? Arde, queima. Imagina esse cara lá embaixo falando com os peixes. Ele diz aqui que Adão falou com os peixes. Ele tinha autoridade, domínio e outras coisas mais. Quando Deus soprou sobre as narinas de Adão, Adão não recebeu apenas o fôlego de vida. Adão recebeu algo muito maior. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês aqui nessa madrugada. Talvez, se eu conseguir colocar dentro da mente de vocês 10% do que está aqui dentro da minha mente, ao atravessar esta cidade, voltar para sua casa, os demônios que mandavam lá na rua da sua casa, os inteligentes, vão começar a arrumar as malas já para ir embora. Ai. A humildade é um negócio bárbaro, né? Se ele conseguir colocar 10% do que está na mente dele, os demônios inteligentes da rua dessa pessoa vão fazer as malas e vão embora, porque ele tem 10% do conhecimento do Marco Feliciano, que diz que Adão falava com peixe e respirava embaixo da água, com certeza. Olha, sem dúvida.
Eles não, um demônio não pode se comunicar com outro à distância, né? Não existe demonecular, né, no lugar do celular, mas pela internet está sendo transmitido. Então os demônios que estão aí observando as pessoas estão vendo o que está acontecendo aqui. E se Sim, os demônios estão assistindo live, porque eles não têm o que fazer, e eles não conseguem se comunicar à distância. Conforme diz na Bíblia, né? Tá na Bíblia que demônio não se... Ah, não tá. Que nem todo o resto que ele falou não tá, então por que que a gente esperaria base bíblica pra isso, né? repito, se eu conseguir colocar dentro da mente de vocês 10% do que está dentro da minha mente, os demônios inteligentes vão começar a se mudar daquela rua. Zé Pilintra, Cara, tem que botar 10% da Bíblia na cabeça de quem tá ali, né? Não precisa botar 10% da tua mente. Zé Pilintra. Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria pesada, obra de feitiçaria feita em Encruzilhada, obra de feitiçaria feita em Cachoeira, não me importa onde foi feita. Esses demônios não suportarão mais habitar ali naquele ambiente. Se eu conseguir falar pra vocês e Cara, demônio. Demônio é demônio, tá? Sempre foi igual e vai continuar sendo igual até o fim. Ser humano é ser humano, sempre foi igual, vai continuar. É a glorificação. Cara, os endemoniados andavam no meio do povo lá, onde Jesus estava, e nem todos os demônios foram expulsos, cara. Tu acha que Jesus expulsou todos os demônios? Vocês acham mesmo? Sério? Cara, se os demônios conseguiam. Olha só, presta atenção nisso, tá? Olha só, isso é importante. Se os demônios conseguiram chegar até os pés de Jesus e conversar com ele, olha só. Não expulsa a gente dessa região, manda a gente para aqueles porcos ali. Tu acha que vai ser diferente contigo, cara? Tu acha mesmo que vai ser diferente contigo, ô vaso de alabastro, canhão do céu, pesadelo do inferno? Tu acha mesmo que tu é especial, mais que Jesus, mais poderoso? Não, e não é nem com toda a plenitude da divindade, que nem Jesus era, só com 10% do que o Marco Feliciano sabe. Já vai ser suficiente para os demônios não conseguirem ficar na mesma rua que tu. Os demônios conseguiram chegar até os pés de Cristo, falar com ele. O diabo chegou no deserto e tentou Jesus, que ó, tete a tete. Mas contigo, que tem 10% do que o Marco Feliciano sabe, não vai ter como. O diabo não vai aguentar. Jesus tinha a plenitude da divindade. Tu tem 10% do que o Marco Feliciano sabe. Então tu é muito superior, pode ter certeza. provar o que Deus colocou dentro do meu coração, se prepare. Você vai dormir de um jeito esta noite, e ao acordar de manhãzinha, quando você olhar para o espelho, você vai tomar um susto. Você não vai se reconhecer mais. As pessoas que estarão dentro da sua casa, que convivem com você, também vão olhar para você e vão dizer: o que foi que aconteceu com você naquela bendita vigília? Você viu um passarinho verde por lá? Você vai dizer: não, não foi um passarinho verde, foi uma pombinha de fogo. Que ela Não foi um passarinho verde, foi uma pombinha de fogo. Cara, pomba de fogo, versículo. Pomba de fogo, versículo. Vamos ver. A expressão pomba de fogo refere-se a uma imagem simbólica que combina dois elementos bíblicos: a pomba a pomba que representa o Espírito Santo e o fogo que representa a energia e o poder de Deus. Cara, pomba de fogo não tem versículo também. Que estranho, né? Não tem Bíblia nessa pregação. resolveu descer sobre nós naquela madrugada. Mas para entender o que está acontecendo em João 20, entender o que está acontecendo em Gênesis capítulo 2, Eu ia fazer outra piada, né? Eu ia dizer, vi um passarinho verde, não, eu vi um cara que respira embaixo d'água e fala com peixe. eu tenho que convidar vocês a voltar num outro tempo, em que eu não posso mapear nem a sua geografia e nem colocar o tempo como tempo de verdade. Te convido a voltar comigo na eternidade, quando o mundo ainda Ah, não, Marco. O Marco Feliciano tá convidando a galera a visitar a eternidade, lembrar da eternidade. não era mundo, quando em um local que eu não sei dizer o nome, nem a cor, nem o cheiro, havia apenas um único ser, havia o eterno. Hoje eu estava dando uma entrevista aqui num podcast e eu disse a alguém: Deus não existe, porque para existir você tem que antes não ter existido, você tem que ser criado. Deus não existe, Deus é. É a única letra que eu consigo na minha mente para tentar compreender a divindade divina, é só essa: Deus é. Como assim, pastor? Sabe a eternidade, que todos nós sonhamos com ela, ou seja, algo que não tem fim? Se por acaso a eternidade terminar, Deus continuará sendo Deus. Falou algo coerente, muito bom, gostei. Consegue captar isso? Não, vou tentar melhorar para você. Eu estou falando de um ser que dá ordem às estrelas,
de um ser que sentado no seu trono gritou com o universo, no grito que Kaique disse aqui, haja luz. Quando Deus gritou, haja luz, se expandiu de dentro dele toda a energia cósmica que você pode imaginar, que a ciência vai chamar de matéria. E o que é a matéria? Senão um conglomerado de átomos, de íons, de elétrons, a massa, que surgiu do nada. Quando seu filho chegar em casa e falar, mamãe, existiu o Big Bang? E você antes de dizer para ele, não faça isso. Diga, existiu, meu filho, a ciência não está de toda errada. A ciência diz que o universo foi criado através de uma explosão que criou o É verdade. átomo, que criou a matéria. E através da matéria o corpo do universo se expande. Foi isso que escreveu Stephen Hawking no seu livro O Universo em uma Casca de Nós. É um corpo que se expande em uma plena luz que não tem como ser apagada. Diga ao seu filho, o Big Bang existiu. Onde está na Bíblia, mamãe? Gênesis 1 e 3. E disse Deus... Você tá na Bíblia junto com a pomba de fogo, Adão anfíbio e... Não, mas não foi assim que Deus disse. Foi um grito muito mais alto. E disse Deus... haja luz! Foi o grito... Cara, ele disse que Deus gritou com o universo. Pra quê? Pra quê? Tá no texto. Disse Deus. Imagina uma coisa assim, ó. Imagina que tu tá em casa e daí teu filho chega da creche e fala assim, mamãe, papai, a professora gritou comigo. Daí tu fala, sério, filho? Sim, ela gritou comigo. Daí tu vai lá e a diretora abre as câmeras e vê a professora falando com teu filho. Tem diferença, né? De dizer e gritar. Disse Deus, haja luz. Gritou Deus, haja luz. Tem diferença. Eu acho que se tivesse gritado, Moisés teria escrito. Não? grito de Deus, o barulho do Big Bang foi só esse, um grito de Deus, e dele se emanou todo o poder. Mas até então, o Senhor estava em um ambiente que era só dele, um ambiente onde ele se manifestava através das suas três formas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e eles se comunicavam simplesmente através das suas mentes. O lugar onde Deus habitava era extremamente silencioso, porque nem conversa tinha. Ele conversava consigo mesmo aqui, mas a mente de Deus se expandiu. Ao se expandir, o Senhor começou a criar aquilo que nós chamamos de universo. E a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, verso 1, vai dizer que no princípio criou Deus. Nós aprendemos aqui hoje, vamos lá, escola. No princípio criou Deus. Não, Deus não criou o céu, Deus criou os céus, no plural. Se pegarmos o apóstolo São Paulo, que é o único na Bíblia Sagrada que fala sobre o terceiro céu, e ficamos com ele, porque na Cabala Judaica fala sobre 7 céus. Dante Alighieri falou sobre 9 ciclos do inferno e 9 ciclos do céu. Mas somos cristãos, ficamos com a Bíblia, 3 céus. Se olhássemos daqui da terra para cima, seria o primeiro céu, o céu atmosférico, onde os pássaros voam, as nuvens perambulam e os aviões planam. Seria o segundo céu, o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, os buracos de Exatamente. minhoca. E seria o terceiro céu, e para falar desse eu tenho que respirar, porque não há como explicar esse terceiro céu. É um céu invisível, é um céu imarcessível, é um céu inatingível pela consciência. Imarcessível. Como é que se escreve isso? Pô, que não perde o viço, o frescor. Imarcessível, foi isso que ele falou? Essa palavra não quer dizer nada. Deixa eu ver. Invisível, é um céu imarcessível, é um céu Imarcessível, imarcessível. Será que existe imarcessível, que não perde o viço, o frescor, impossível de corromper, incorruptível, inalterável. Entendi. inatingível pela consciência e mente humana. Falamos que ele está para cima, mas geograficamente falando ele não pode. Usou enfim. Isso aqui é inatingível pela consciência e mente chatíssimo. humana. Falamos que ele está para cima, mas geograficamente falando ele não pode estar para cima só para nós, porque quem está no Japão está lá embaixo agora, e o que é para cima para nós é para baixo para eles. O céu do meu Deus está em uma outra dimensão. O Elon Musk está vendendo passagem para quem quiser ir a Marte. O homem conseguiu já projetar a viagem para Marte. Se você quiser sair daqui e ir para Marte daqui uns dias você pode, basta ter aí alguns milhares de dólares. Mas para ir até o terceiro céu, não há dinheiro nesta terra que compre, mas todos os que estão aqui debaixo do sangue do Cordeiro já tem o seu passaporte carimbado. É verdade, é impossível. Vamos pensar na teologia deles, tá? É impossível tu comprar passagem pro céu, mas tu pode perder a tua passagem. Tua passagem é de um valor inestimável, mas se tu não der 10% do teu salário mínimo, que agora deve ser uns 140 pila, ai, né, rapazinho?
Ai, ai, ai. Roubando de Deus. Ai, 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 hein? Para entrar lá. Porque se tem o nome escrito no livro da vida, você está apto para ir até o terceiro céu. Alguém tem o nome escrito no livro da vida aqui? Deixa eu ver. Eu tenho. É sério, como é que você que tem o nome escrito no livro da vida está me olhando aí com essa cara feia até agora, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Quem vai para o céu não pode ficar com essa cara feia. Não, numa vigília como essa, porque aqui é guerra. E eu relembro, quarta vigília da noite, eu ouço barulho de espadas aqui em cima. Ele está ouvindo barulho de espadas ali em cima. Ele só ouviu agora, né? Ou ele estava ouvindo o tempo inteiro? Não sei. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Se inscreve, que é 1h16 da manhã. Segunda vigília da madrugada, tô quase na hora do perrengue espiritual do Exu Caveira e do Zé Pelintra. Ajuda a gente. Anjos e demônios estão degladiando, mas eu não me assusto, eu repito, eu já sei de quem é a vitória. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uau. Se alguém acredita nisso, não dá um grito, não. Dá um berro de glória a Deus para empolgar o coração do pastor. Meu Deus. A mente do Eterno criou o céu imarcessível da sua presença e da sua glória. Mas, olhando lá de cima, porque os céus foram criados primeiro, criou Deus os céus, depois a terra. Imarcessível. Ele deve ter ouvido essa palavra em algum lugar e falou porque achou bonita, não deve saber o que é. O primeiro céu que Deus criou foi o seu. E ao criar o seu céu, Deus deu a ele aparência. Hebreus capítulo 9, Raíque citou aqui, há um tabernáculo celeste. Um tabernáculo que Deus criou lá no seu céu, a sua casa, a sua santa morada. Moisés recebeu de Deus a revelação e copiou o céu na terra, através da unção que Deus deu a Bezaleel e a Oliabe, lá no Velho Testamento, os artífices. Tudo que Moisés viu no céu, ele falava. E os artífices de Deus aqui na terra, com a unção, ouviam e enxergavam. E eles produziram o tabernáculo. Desde criança, na escolinha dominical, eu aprendi que o tabernáculo tinha 3 espaços. Era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mais tarde, indo até Israel, aprendi com rabinos que na verdade o tabernáculo tinha 4 espaços. O alpendre, que era um elevado acima da terra. Depois o átrio, depois o lugar santo e o santo dos santos. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus, primeiro ele criou esse ambiente, o seu tabernáculo, a sua casa de adoração. Mas do que vale ter uma casa de adoração se não há adoradores? Então Deus, na sua infinita onisciência, onipresença e onipotência, resolve criar os primeiros seres. E os primeiros seres que Deus criou são seres metafísicos, são seres etéreos, são seres eternos. Hoje eu vou desmistificar para algumas pessoas aqui, e algumas pessoas possivelmente depois desse culto não vão mais começar a falar: Jesus, manda um anjo aqui, manda um anjo visitar. Vamos ver, ele vai desmistificar. Ele mistificou tudo até agora. Ele mistificou tudo, absolutamente tudo. Agora ele vai desmistificar alguma coisa, vamos ver. Da minha casa, possivelmente não vou fazer mais isso, porque esses seres que Deus cria, esses seres metafísicos, foram criados apenas para uma missão: obedecer e servir. Esses seres foram criados a partir do próprio Deus. Nós chamamos de anjos. E interessante é que existem 4 categorias deles. Existem os ofanins, existem os querubins, existem os serafins e existe o arcanjo. Em outras tradições do nosso cristianismo, existem pessoas que falam em arcanjos no plural, mas fiquemos com a nossa Bíblia protestante, que só aponta um como arcanjo. Olha só, 4 categorias de anjos, 4 espaços no tabernáculo. Cada um desses grupos de anjos foram criados por Deus para estar em um desses espaços dentro do... Aonde diz isso na Bíblia, cara? Aonde diz isso na Bíblia que cada anjo foi feito para estar em um espaço do... tabernáculo para adorarem o seu santo e bendito e poderoso nome. Os ofanins são os anjos que chamamos de mensageiros. Os querubins são aqueles que guardam. Os serafins são aqueles que ardem em fogo. E o arcanjo é aquele que é o chefe da grande esquadra celeste que o meu Deus tem. Deus criou esses seres para adorar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Anjos que ardem em fogo. A gente já pesquisou sobre anjo de fogo, né? Anjos que ardem em fogo. Apocalipse 8:5 descrevem anjos que lançam fogo do céu, tá? E o primeiro anjo tocou sua trombeta, houve saraiva de fogo. Anjo que ardem de fogo não tá na Bíblia. Parabéns, mais uma para a lista do que não tá na Bíblia nessa pregação. Nome. O silêncio do céu foi quebrado com apenas uma única palavra, e nós não sabemos quantos milhares de anos, no nosso tempo, esses seres ficaram falando apenas esta palavra. Com o passar do tempo, o Senhor foi ensinando outros idiomas e dando a eles outras palavras, mas no princípio, o silêncio da eternidade foi quebrado com esta palavra: Santo, Santo. Tá. Com o tempo, Deus foi ensinando outros idiomas. Gente, vocês vão me perdoar, mas eu vou botar mais rápido isso aqui, tá? Porque tá doendo, tá difícil. Vamos botar em um ponto rápido. Santo, Santo,
santo. Pode me acompanhar? Santo. Posso. Era somente esta palavra falada. O Senhor ficou tão feliz em ouvir barulho, em ouvir os seus filhos agora criados, a sua presença sendo ali adorada por essas criaturas magníficas, que o Senhor Deus começou então a dar talentos a cada um deles. Agora, interessante é que quando eu penso na criação dos anjos, eu fico tentando fazer uma comparação. Como foi que Deus criou os anjos e como foi que Deus criou Olha o só, homem? Deus ficou muito feliz de ouvir barulho. Tava muito chato ser só Deus, né? Ah, por favor, cara, como é que vocês escutam isso aqui? Tava muito chato pra Deus ficar no silêncio da eternidade, só ele e ele mesmo. É. Daí ele criou os anjos. Nossa, que felicidade. Agora eu vou começar a distribuir dons entre eles, porque eu tô muito feliz de ter companhia. Ah, brother, por favor. Homem, porque na esfera da criação, humanamente falando, os anjos Esse aqui é o que fala em 2 Timóteo 4. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 4, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Isso aqui é um mito. Tem outra versão que fala as fábulas. Paulo também fala para não se entregar a fábulas de velhas loucas. Isso aqui é fábula de um velho louco, tá? são maiores do que nós. O salmista disse isso. Nós, seres humanos, Inventando fábulas. Isso aqui são fábulas. Tudo passa de um imaginário. O texto bíblico só tem um versículo. E o resto tudo é imaginação de alguém, não sei nem se é dele. temos uma vida limitada, que os anjos são eternos, os anjos são poderosos. A Bíblia Sagrada diz que em uma noite bastou um anjo para matar 185 mil soldados do reino da Síria. Lembra quem matou os primogênitos lá do Egito? Foi um anjo. Lembra quem deixou cegos? Não foi um anjo que matou. Gente, não foi um anjo que matou. Êxodo 12, a Páscoa, a 10ª praga, ó. Então Moisés convocou todos, cadê? Molhem feixe, obedeçam a instrução, como então à meia-noite o Senhor mandou todos os primogênitos do Egito. Tá. Cadê? O texto aqui de Êxodo 12 nem fala. Deixa eu achar aqui. O anjo que matou os primogênitos. Versículo. Êxodo 12, 29. O Senhor matou. O Senhor matou, não foi anjo. Nem foi anjo. Eu achei que era o anjo do Senhor, nem é isso. É o Senhor matou. Não teve anjo nenhum. É um anjo, não é. Deus passou ali e matou o cara. Homens de Sodoma e Gomorra foram os anjos. Lembram de Davi chegando em Jerusalém e vendo um anjo com uma espada apontada para Jerusalém para destruí-la, e ele correndo em busca de um altar para sacrificar a Deus, para aplacar a ira divina? Esses são os seres que Deus criou. Mas interessante é que quando Deus vai criar esses seres têm vida, e só existe vida a partir da própria vida. Então Deus cria esses seres de uma única forma, assim, ó. Gostei desse, meu Deus, vou falar de novo. Deus sentado no trono estava, sentado no trono ficou. Ele pensou nos anjos da sua mente, os criou aqui, e Deus deu vida a eles assim. Cara, que efeito sonoro foi esse? Junto no sopro, foi muito bom, muito bem ensaiado. Pena que faltou Bíblia. Os anjos saíram de dentro do próprio Deus. O que eu aprendo com isso? Os anjos são eternos, porque são partículas. Os anjos, cara, eu tô fazendo checklist aqui, tá? Os anjos saíram de dentro do próprio Deus. Versículo. Deve ter. Isaías mencionando a queda de Lúcifer, mas não especifica que eles estavam dentro de Deus. De novo, Marco Feliciano, de novo, fazendo uma afirmação categórica e eterna sobre algo que não está na Bíblia. Muito bom. Se tivesse 10% do que está na mente dele, eu ia entender. E os demônios da minha rua iam tudo embora. A terreira que tem aqui perto ia fechar. Interessante é que quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, no versículo 7 do capítulo 2, que eu li com vocês aqui, no Velho Testamento, em hebraico, é a palavra ruach. Quando Deus soprou nas narinas do homem. Não é ruach, é ruar. 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 Ruach. Ruach. Que ruach, cara? Ruar. Cara, isso aí é escola bíblica dominical. É hebraico nível 0,2, não é nem nível 1, tá? Ruar. Tá? Igual Tanar. Lembra? Tanar, Torá, Neviim, Ketuvim, tá? Só Tanar. A palavra é ruach ou ruach, e significa exatamente isso: sopro ou hálito. Ou ruach, sério? Ruach ou ruach, sério? Nenhuma das duas pronúncias tá certa. É ruar, ruar.
Lá no Novo Testamento, quando Jesus soprou sobre os discípulos, a língua é grega, e no grego a palavra é pneuma, e pneuma é isso aqui, ó. Neuma, isso. A Bíblia Sagrada diz sobre os anjos: anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos, diga comigo, espíritos. Mais uma vez, espíritos. A palavra espírito no hebraico é ruach. Não, Ruach. não. É ruar. Repitam comigo, turma. Ruar. Não é ruach. Não é ruach. Sopro, hálito. Esse cara prega desde os 13 anos e não aprendeu a voar, cara. Quando Deus pensou os anjos aqui, Ele os criou assim. E os seres que Ele criou são poderosos, mas são desprovidos de uma coisa. Pergunte o quê? De alma. Anjos não têm alma. Anjos são apenas espíritos. Pastor, e qual a diferença de espírito e alma? Vamos aprender. Espírito é psique, inteligência, sabedoria, Isso. conhecimento. E alma? Alma é o palco das emoções, sentimentos profundos. Anjos Não, na são verdade é o contrário. Alma é psique, se não me engano. é o palco das emoções. Na real, alma e espírito pode ser traduzido como psique, tá? Em Romanos 12, se não me engano, fala sobre o culto espiritual, é o culto racional, psique ali. No grego, tanto alma quanto espírito pode ser traduzido como psique, tá? Essa dicotomia e tricotomia é um negócio bem complexo ali no grego. Sentimentos profundos. Anjos são desprovidos de sentimentos, porque eles não têm alma, são apenas espíritos. E o que é que um espírito faz? Só trabalha com racionalidade. Lembra que eu disse que eu ia deixar algumas pessoas apavoradas? Você notou que todas as vezes que um anjo aparece para alguém na Bíblia, ele é obrigado a falar assim, ó: não temas. Ora, se anjo é tão bonzinho, se tem as asinhas brancas com a auréola na cabeça e chegam assim, com a harpinha cantarolando, por que ele tem que gritar, não tenha medo? Os homens do Velho Testamento sabiam quem eram esses seres. Seres extremamente poderosos, seres que só sabem obedecer ordem, seres que matam. Nem toda vez que anjos aparecem, eles dizem não temas, tá? Quando os anjos vão até Ló, eles não dizem não temas. Se não temas foi ali para Zacarias, se não me engano, pai de João Batista, e para Maria. Se não me engano, só esses que dizem não temas. Mas também porque tinha um cara brilhando dentro da casa de Maria, né? Era meio que impossível não... Mesmo que não brilhasse, podia ser só um cara dentro da casa de Maria, um cara desconhecido dentro da casa de Maria. Ela tinha que dizer para não temer mesmo, né? Matam homens, 185 mil soldados numa noite, todos os primogênitos do Egito, cegos ficaram os homens de Sodoma e Gomorra. Davi encontrou um anjo poderoso desse jeito. Esses seres são desprovidos de alma, são apenas espíritos, não podem jamais serem destruídos. Por quê? Porque foram criados a partir do próprio Deus. Por favor, olhe para cima e sopre. Pedi para você fazer isso para cima, porque se você fizer em linha reta, o irmão que está na sua frente pode desmaiar uma hora dessa. Quando você soprou, veio daqui de dentro, veio do ventre. A mulher, quando está grávida, é do seu ventre que vem o bebê. Deus, quando pensou nos anjos, Ele os criou dentro dele e fez assim. Meu Deus, ele tá dizendo que os anjos foram criados no ventre de Deus. Ai, cara, olha, é difícil. Cara, olha, o que eu não faço? E lá vão os sofanins, os querubins, os serafins. O arcanjo é o último a ser criado, e já eu explico E o por quê. texto bíblico tá onde? Não tem, né? Lembra de João 20, 22? Depois que Deus viu os sofanins, depois que Deus viu os querubins, e depois que Deus viu os serafins, a mente de Deus se expandiu de novo. O único barulho que havia no céu era... A mente de Deus se expandiu de novo. O eterno, Deus, indivisível, soberano sobre toda a criação. Esse daqui teve a mente expandida quando ouviu os anjos, porque ele ouviu o som. Ele ouviu o som. Caramba, tem barulho. Daí a mente dele, pum, expandiu. Daí agora ele viu os anjos, pum, expandiu de novo. Brother, isso aqui é uma viagem de ácido, só pode. Isso aqui é uma viagem de pinguço. um coral. O Senhor disse, quero incrementar esse barulho agora. Aí a Bíblia diz que Deus resolveu criar um anjo especial. Para esse anjo tem 3 capítulos no livro do profeta Ezequiel, só destinado a ele. Capítulo 26, 27 e 28. O Senhor vai chamar ele de estrela da manhã, o portador da luz. Nós chamamos ele de Lúcifer. É difícil até saber de onde é que esse nome veio, porque ele era apenas uma luz. O nome Lúcifer não veio da Bíblia, com certeza não. Tá? Lúcifer foi uma tradução errada, se não me engano, da Septuaginta. Ou
Ou Vulgata Latina, não lembro. Mas foi um erro de tradução, tá? Foi um erro de tradução. No original não tem Lúcifer. É um nome errado. Foi traduzido errado. Outra coisa, não tem a descrição de anjo. Tem 3 capítulos descrevendo. Não, ali, se não me engano, o Daniel estava narrando o rei da Síria, tá? Era o rei da Síria que ele estava falando. Não diz que é Satanás ali. A galera que interpreta como Satanás, mas não tá escrito isso. Luz que brilhava, mas não era apenas uma luz que brilhava, era uma luz que brilhava e encantava. Quando você lê o capítulo 28 do livro de Ezequiel, quando Deus vai falar sobre como ele criou esse anjo, ele diz assim: porquanto nos dias em que Isso é Ezequiel. Falei Daniel, né? Ezequiel. eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Olha que interessante, o Senhor está falando com ele: quando eu te fiz, ó querubim ungido da guarda, eu fiz em ti, dentro de você, as obras do tambor, as obras do pífaro. Eu sempre fiquei imaginando Deus fazendo um anjo e colocando um tambor aqui para ele bater. Eu sempre imaginei Deus Cara, fazendo tá imaginando muito anjo, em vez de ler. Tá imaginando muita coisa. um anjo colocando pendurado no pescoço dele um pífaro, uma gaita, algo de sopro. Mas não combinava. Depois que eu tive que ler 1000 vezes para entender que Deus não fez o tambor para ele, Deus não fez o pífaro para ele. Está escrito que Deus fez nele, em ti. Eu fiz em ti as obras do tambor. O que é a obra de um instrumento? É o som que ele emite. Tem algum baterista aí? Calma. É só o tambor. Se você bater nesse prato, eu jogo um sapato em você. Me dê a obra de um tambor. Roberto, me dê a obra de um pífaro. O tambor. O pífaro. Não, isso não é Porquanto um nos dias em que pífaro. eu te fiz, eu fiz em ti, dentro de você, as obras do tambor. Aquilo ali não é um pífaro. O som daquilo ali não era o som de pífaro, tá? E as obras do pífaro. Separadamente, parece que não faz sentido. Agora, olha quando misturamos o tambor e o pífaro. Daqui vem Olha, essa aqui quase superou Adão subaquático. a tradição que nos ensinaram que Lúcifer era o maestro de um coral. Quem já ouviu falar isso? Não há base bíblica para isso. Não tem um único Ele tá querendo base bíblica. Olha como ele tá ousado, pedindo base bíblica depois de quase 1 hora de pregação. Ele tá pedindo base bíblica. versículo que diga que ele estava lá regendo um coral. Os nossos velhos pais que aprenderam dos americanos que vieram nos ensinar a Bíblia, que lá eles já tinham conhecimento de que Lúcifer não era um músico. Ai, Jesus, fala ou não fala? Lúcifer não era um Ele músico. era a música. Lúcifer era a música. Ai, meu Deus. Eu fiz em ti, dentro de você, o som do tambor, o som do pífaro. Eu misturei os dois. Lúcifer era um ser musical. Lúcifer ia andar, penso eu, acontecia isso. Quando ele abria as asas, quando ele olhava, ele era a própria música. E daqui um conselho Cara, ele tá falando de diabo. para os músicos e os cantores. Aquela moça que cantou foi embora, né? A garotinha. Que pena. Meu, Depois... peraí. Deixa eu ver onde é que acaba isso aqui. Deixa eu ver. 15. Falta mais de 1 hora de pregação. Eu não vou ouvir mais 1 hora de pregação. Desculpa. Lembra de Moisés, não dando conta de cuidar do povo de Israel? Reclamou com o sogro dele, Jetro. Jetro disse, reparte a carga. Moisés fez uma lista com 70 nomes. Chegou diante de Deus e disse, Senhor, Cara, é muito. Como é que você consegue pregar tanto tempo sem Bíblia? Não é que na real é mais fácil, né? Tu pregar sem Bíblia. Pregar por 2h30. Então tu falar qualquer bobagem. Ruach, barbada, Adão, anfíbio. Cara, eu não estou dando conta, aqui tem o nome de 70 homens que eu gostaria que o Senhor levantasse para me ajudar nessa obra. A Bíblia diz que Deus falou, Moisés, eu vou retirar do Espírito que eu te dei e vou derramar sobre 70 homens aí. Quando Deus fez isso, 68 deles estavam dentro do arraial de Israel e eles começaram a profetizar, mas 2 deles estavam fora do arraial, Eldade e Medade. A Bíblia diz que lá fora o Espírito Santo pegou eles começaram a saltar e a profetizar. Alguém passou lá, um enxerido daqueles que não recebem nada nunca na vida.
Aqueles crentes que eu chamo de crentes coveiros, aqui não tem, só tinha Israel e lá na igreja que eu pastorei. Viu aqueles dois profetizar, correu até Josué. Josué parou o camarada e disse: o que foi? Tem dois moços profetizando fora do arraial. Isso é um escândalo. Josué entrou na presença de Moisés com a espada na mão, disse: Moisés, tem dois moços do lado de fora de Israel profetizando, dançando, dando escândalo. Posso mandar parar? Moisés disse: qual o nome deles? Eudade e Medade. Moisés pegou a lista. Não, Josué, Não. esses dois estão na lista aqui, são escolhidos. Josué, aprenda uma coisa: Oxalá não só os 68 dentro da congregação, oxalá não só os dois lá fora, oxalá toda a nação de Israel, todos fossem cheios do Espírito Santo. Deus ouviu essa Amém. Seria muito bom se todo mundo fosse cheio do Espírito Santo, com certeza. Cara, é difícil. oração. Passou o tempo, 835 anos antes de Jesus nascer. Israel está vivendo um tempo de trevas, está tudo acabando. Deus levanta um menino de 17 anos. Ele sobe em cima de uma pedra, porque a nação toda está ajoelhada. Crianças e bebês foram colocados no chão, para que o chão queimasse as suas peles e eles berrassem, para ver se Deus ouvia e escutava o clamor de Israel. As vacas e as ovelhas foram colocadas na rua também. Quando todo Israel clamou, Deus recebeu o pedido de arrependimento. Deus encheu o coração de um garoto de 17 anos. Ele fica em pé em cima de uma pedra e diz: Ei Israel, assim diz o Senhor, e há de ser que nos últimos dias... Então, cara, eu não vou conseguir ver isso. Vocês me perdoam? Eu vou pular um pouco mais. Isso, eu estou ouvindo um irmão ali, está falando, tem mais alguém? Ora em outras línguas agora. Quando você ora em línguas, você se edifica, está escrito. Ó, vamos ver, peraí. Bom assim para eu ver. Ó, Eu queria ouvir você orar em línguas. finalização. Ó, aí é que tá, ó, de novo. Eu queria ouvir você orar em línguas. Brother, 1 Coríntios 14 ordena que não fale se não tiver intérprete. E mesmo que com intérprete, falem 2, no máximo 3. 2, no máximo 3, se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, que se cale. Cadê as línguas? Cadê as línguas? Isso, eu estou ouvindo um irmão ali, está falando, tem mais alguém? Ora em outras línguas agora. Quando você ora em línguas, você se edifica, está escrito. É, está escrito para não fazer, ele tá mandando fazer. Quando você ora em línguas, você não fala homens, porque homens não entendem. Você fala Deus, porque Deus entende. Só que Paulo não escreveu em línguas, ele escreveu em grego e foi traduzido, e lá na tradução diz: não fala em língua sem intérprete. Quando você ora em línguas, você fala em mistérios. Só Deus compreende. Deus nos deu esse poder, então ore em línguas essa madrugada comigo, carioca. Os batizados com o Espírito Santo orem em línguas. Se você não quer orar, Jesus, batiza os que nunca falaram nessa madrugada. Meu Deus. Ó, a galera começa aqui, ó. Que desce quando for. Vem como em Pentecoste. E enche. Tá. Acabou, né? Vamos ver se acabou. Tem mais? Não é possível. Concordarem sobre algum assunto na terra, será ligado Tá, gente. no céu. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida em 2025. 2,5. O Rio de Janeiro será conhecido como a capital do avivamento do Brasil. 3. Jogue no chão, pise em cima, abrace 2 ou mais pessoas. Sou daqui, da casa voltarei. Amém ou não amém? Gente, cansei. Tá tarde. Assisti 2 pregações horríveis hoje. Horríveis. De 1 hora, tá? Então você tem que dar um desconto. Caleb, tu não ouviu a pregação inteira. Olha o que a gente assistiu. Tu acha mesmo que ia melhorar? A gente assistiu o início, 1 hora e pouco do início. A gente viu o final. Tudo errado. Tu acha que a 1 hora que a gente pulou tava certo. Biblíssima. Assim, ó, muito bíblica. Não, né? Então, gente, pelo meu esforço, pelo tempo de vida que eu perdi, tá? Pelo cansaço que eu tomei, pela cuia de chimarrão que eu gastei uma cuia de erva aqui para assistir isso aqui, para fazer vocês verem como isso aqui estava estranho, você pode dar um like e também você pode se inscrever nesse canal, né? Também vai em igreja.life, compra uma camiseta lá para ajudar essa obra. A erva mate tá cara, então ajuda a gente comprando camisetas lá, tá bom? Forte abraço, espero que você fique bem. Me perdoa por isso, tá? E, gente, parem de seguir fábulas, parem de se entregar para qualquer líder, para qualquer pregador que diga assim diz o Senhor. Meu, assim diz o Senhor tá aqui, ó. Então lê aqui. Se vocês lerem isso aqui, vocês não vão ser enganados.
Os bereanos eram os mais nobres entre os tessalônicos, porque eles estavam o tempo inteiro conferindo no texto diariamente para ver se o que era pregado era assim mesmo. Então, não seja otário de falso profeta. Essa é a mensagem de hoje. Amo vocês. Leiam a Bíblia e façam oração se quiserem crescer. Tá bom? Forte abraço. Tchau. Fui. Ah, glória a Deus. Acabou. Meu Deus, acabou. Acabou. Yeah. Yeah.